Meus caros, vivam! Inauguro aqui esta rubrica, ou rubrica, como quiserem, do Portugal Seguro, PS, para vos provar que nada do que vos dizem nas televisões é verdade sobre um crime em Portugal. Há crime em Portugal? Não há crime nenhum em Portugal. E ao longo destes vários episódios vão perceber que é tudo mentira o que esses fascistas vos dizem aí na televisão. Vamos começar por Viseu, que é uma cidade aqui perto onde eu resido, onde não se passou rigorosamente nada ontem, no Palácio de Gelo, nem no Fórum, nem lado nenhum, e onde não há etnias nenhumas em confronto, absolutamente nenhumas. Se não acreditam, vejam, não há absolutamente problema nenhum em Viseu, tal e qual como disse o Presidente da Câmara e como disse a Diretora do Palácio de Gelo. Nada, nem os conhecem, nem conhecem aquela gente, nem nunca passaram em Viseu. O próprio Presidente da Câmara é raro passar lá, portanto nunca viu aquele viaduto com aquela povoação imensa do lado direito para quem vai para Viseu e depois quando sobe o viaduto para ir para Coimbra ou para Vila Real, ele nunca fez isso. Ali à direita, aquela lixarada, ele não conhece isso, nunca lá passou, ok? Portanto, tudo o que vos disserem sobre Viseu e o Palácio de Gelo é falso, completamente falso. Exatamente, é uma situação que, tendo em conta todo o contexto e também todo o resultado e no sítio onde foi, precisamente, é uma situação que veio, de certa forma, causar uma situação de grande insegurança aqui nesta cidade. Isto porque, e conforme estivemos a dizer desde praticamente o momento em que aconteceu então este crime, houve uma situação então em que membros de duas famílias se encontraram. Agora falta saber se de forma ocasional ou então se terão preparado algum ponto de encontro para resolver então algum problema antigo. A verdade é que tudo aconteceu então aqui à porta deste centro comercial de Viseu, numa altura em que no local, no interior, se encontravam centenas de pessoas. Isto é um mega shopping, é um centro comercial com muitas, com cerca de 2 centenas de lojas, portanto há muitas pessoas, tendo em conta que se trata de um período de férias também e também um período pós-natalício, também é um movimento de muito comércio aqui, portanto, e tudo isto aconteceu aqui no Palácio do Gelo. É uma situação que de certa forma veio colocar em causa novamente a questão do uso e porte de armas. A verdade é que conforme se viu em vários momentos que foram depois captados por cidadãos, o sujeito que disparou os tiros estava então na posse de uma pistola com a qual efetuou os disparos e depois então colocou-se em fuga. Depois houve então esta caça ao homem e é uma operação que decorre ainda neste momento, até porque ainda o cidadão procurado ainda está em fuga e a verdade é que agora há que, de certa forma, tentar restabelecer o clima de segurança aqui neste local, mas é de certa forma um episódio que veio mais uma vez trazer então a questão do uso e porte de armas, porque não se sabe ao certo se o homem que entrou no centro comercial já estaria então na posse de arma de fogo. Isso assim é porque já havia então indícios que de alguma coisa poderia acontecer, ou então se há essa versão que ainda não se consegue de certa forma clarificar se o homem veio à rua então ao carro e depois veio buscar a arma. Seja como for, Rita, a questão agora aqui nesta situação que provocou então um morto e 2 feridos. Os feridos já tiveram alta hospitalar. Agora a questão então é apanhar este homem que para já são várias os locais possíveis para onde ele terá fugido, e isso é um trabalho que vai então estar a decorrer neste momento por parte de todas as autoridades policiais do país. Na Mielhada ninguém anda a assaltar bancos, nem andam ali 2 pessoas com coletes, não sei quantos, com demote e capacete, para depois, passado 2 semanas, assaltar nenhuma dependência bancária. Isso é tudo mentira. Na Mielhada só há leitão do melhor e nada mais. Nos últimos dias, os moradores de Barcoço, no concelho da Mielhada, estranharam a presença de 2 homens que usavam capacetes na cabeça e coletes refletores nas imediações da agência da Caixa de Crédito Agrícola.
Os suspeitos chegaram a fazer perguntas sobre os horários da dependência bancária. Há 2 semanas que andavam aqui 2 homens para baixo e para cima, sentavam-se ali, tocavam a campainha e perguntavam a que horas abria, a que horas fechava. Não falavam a nossa língua, mas não eram nossos, não eram daqui. Era malta que a gente não conhece. E andavam com um capacete e com um casaco à riscas, assim, como fossem que andassem a trabalhar nas estradas, pronto. E vi-os passar, vi-os ali assentados e depois era para ir ali à caixa, mas quando cheguei ao 12:30 já estava fechado, nunca mais abriu e eu estranhei, disse, então, mas porquê é que eles, né? Porquê é que eles não abrem? Mas depois pensei, sexta-feira, como é festa ainda, se calhar trabalhar de manhã, tarde no trabalho. Senti a polícia, vinha correr, eu sentei-me aqui, é que vi os aparatos, é que disseram que eles tinham sido assaltados. Pensei, olha, eu bem dizia que os gajos que andavam para assaltar, que eu adivinho. Não sei quem era, né? Não sei, só sei dizer que era estranho eles andarem tanto tempo aqui. Então, se estavam a trabalhar, não podiam andar fora de horas, não é? Pois, porque quem está a trabalhar, ou pega às 8, pega ao meio-dia ou 1. A maior parte dos moradores da localidade não se apercebeu do assalto que terá sido concretizado por 2 homens. Entraram na agência pouco depois da 1:30 da tarde e ameaçaram os funcionários com uma arma de fogo. Depois colocaram-se em fuga numa viatura que os aguardava no exterior. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Já em 2023, a dependência tinha sido assaltada por um homem de 27 anos que roubou outros 2 bancos na Lousã e em Pereira, Montemoro Velho, e entretanto foi condenado à prisão efetiva. E na Amadora, mais um mito da Amadora, aquilo é só desgraçados. Na Amadora não se passa nada, ninguém assalta ninguém e muito menos se usam crianças para fazer assaltos. Nada disso. Uma criança de 10 anos foi usada como isco num assalto a um estafeta na madrugada passada, na Amadora. A vítima foi ameaçada de morte com uma pistola por volta da 1:30 da manhã por 2 homens com uma criança. O homem apresentou queixa na esquadra da PSP de Queluz, onde alegou ter sido roubado por 2 adultos. Um deles estava de muletas e uma criança. A vítima denunciou que foi ameaçada de morte com uma arma de fogo e uma katana e que, por isso, não resistiu, temendo pela própria vida. Os 2 homens e a criança fugiram do local com 250 euros. A PSP acionou vários meios para tentar localizar os suspeitos. As imagens de videovigilância da Amadora poderão ser cruciais para ajudar a PSP a identificar e localizar os assaltantes. É também importante identificar esta criança para ser sinalizada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e identificar e deter os outros 2 suspeitos. Agora, há coisas que funcionam em Portugal, e muito bem, neste Portugal seguro do PS, que é aqueles bandidos fascistas que dão tiros aos coitadinhos que fogem da polícia às 5 da manhã, mas não é mal nenhum isso, esses vão apanhar prisão perpétua ou talvez até pena de morte já no dia 10. Vamos ver. O agente da PSP que baleou Odair Muniz em outubro, na Cova da Moura, vai ser ouvido no dia 10 de janeiro, na Inspeção-Geral da Administração Interna. Já tinha sido instaurado um processo disciplinar à polícia, na sequência da morte de Odair. Os outros elementos da PSP que estiveram no local já foram todos ouvidos. O agente que baleou Odair declarou à Polícia Judiciária e também ao Ministério Público ter disparado após ter avistado a lâmina da faca que o condutor do carro em fuga tinha numa bolsa. Estamos a falar de Odair e essa mesma faca veio a ser apreendida no local. Assegurou ainda ter a percepção de que Odair iria tirar a arma branca da bolsa enquanto estava em confrontos físicos com o outro agente da PSP após ter resistido à detenção. O nosso aeroporto de Lisboa é o aeroporto mais seguro que há. Ninguém é apanhado com falsificação de documentos, é tudo mentira o que dizem, que às vezes são apanhados alguns com documentos falsos, tudo falso. Isso é que é falso. Não apanham ninguém, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7. Nem 7. E outra notícia é que dá conta de que 7 homens foram detidos por falsificação de documentos no espaço de 5 dias no controle fronteiriço do aeroporto de Lisboa. O dia 20 de dezembro ficou marcado pela detenção de 3 homens de 19, 22 e 47 anos, cujos passaportes
eram suspeitos. Já o dia 21 de dezembro ficou marcado pela detenção de um homem de 39 anos. O mesmo aconteceu no dia 23, com a detenção de um jovem de 24 anos, ao apresentar uma autorização de residência forjada. Na véspera de Natal, um outro passageiro apresentou um cartão de identidade suspeito e no dia 25, dia de Natal, um homem tentou embarcar com um passaporte falso. E dizem também esses fascistas que é muito perigoso entregar comida nas grandes cidades. Falso. Nenhum estafeta é assaltado, nunca ninguém foi assaltado a entregar comida em lado nenhum. É tudo completamente falso. Um estafeta de entrega de comida foi assaltado na madrugada passada na Amadora. No espaço de 2 dias, este é já o segundo caso de que há registro. As agressões a estes trabalhadores têm vindo a aumentar. Tem sido violência atrás de violência e o medo começa a crescer entre estes trabalhadores. O número de assaltos a estafetas de entrega de comida tem vindo a aumentar. O caso mais recente aconteceu esta sexta-feira, na Amadora, e a vítima é um estafeta libanês. O homem disse às autoridades ter sido assaltado por 2 adultos e uma criança de apenas 10 anos. Revelou ainda ter sido ameaçado com uma arma de fogo e uma katana. O medo apoderou-se deste homem que chegou a temer pela vida, impedindo de ter qualquer reação. O trio terá fugido com cerca de 250 €. Mas este não é o único caso de que há registro. A situação também aconteceu na véspera de Natal, na Amadora. Uma dupla armada atraiu uma outra vítima ao local e roubou-lhe 60 € e ainda a comida que o homem devia entregar aos clientes. Quanto aos ladrões, esses fugiram a pé. Segundo a SIC, o caso mais alarmante aconteceu junto ao Parque das Nações, em Lisboa, onde pelo menos 3 pessoas deste setor foram atacadas com uma arma branca. Certo é que nos últimos tempos os assaltos violentos aos estafetas de entrega de comida têm sido cada vez mais comuns. Em Carcavelos, na belíssima praia de Carcavelos, não se passa nada. É só mar e sol. Diziam que havia uns arrastões de vez em quando, aqui há uns anos. Nada disso, isso é tudo falso. Não se passa nada. Em Carcavelos é tudo paz e amor. 2 homens encapuzados e armados espancaram um homem esta quinta-feira junto à estação de comboios de Carcavelos, em Cascais. O intuito destes ladrões, que estão agora a monte, era assaltar a vítima. A Polícia Judiciária foi acionada e já está no terreno a investigar este caso. Agrediram a vítima com murros e pontapés até que perdesse as forças e ameaçaram-na de morte com uma pistola. Foi um assalto de tal ordem violento que o homem teve mesmo de ser hospitalizado. O crime aconteceu pelas 2h40 da manhã. A vítima foi surpreendida esta quinta-feira por 2 assaltantes enquanto caminhava sozinha e ouvia música nos auscultadores. O ataque aconteceu junto à estação de comboios de Carcavelos, quando os assaltantes avançaram de arma em punho e encostaram a pistola ao corpo do homem. Mesmo sem ter qualquer reação, a vítima foi espancada com grande violência. Os agressores aproveitaram o estado frágil da vítima para lhe roubar a carteira, os documentos, o telemóvel, as chaves de casa e ainda os auscultadores que trazia, e depois colocaram-se em fuga. Brutalmente agredido, o homem conseguiu pedir ajuda e foi transportado para a unidade hospitalar de Cascais para receber cuidados médicos. A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso. Também o mito da Cova da Moura. Meu Deus, não há rusgas na Cova da Moura porque houve lá um polícia que levou 6 tiros na cara. O que é isso, levar 6 tiros na cara? Isso é uma coisa perfeitíssimamente normal e não foi por isso que deixou de haver rusgas na Cova da Moura. Só não há rusgas porque não calha. E também vos digo, depois que aquele polícia fascista baleou o anjinho Odair, é assim que se chama, nunca mais houve nenhum crime na Cova da Moura. Nunca mais. Aquilo é o território mais seguro de Portugal. Do Portugal seguro do PS. 3 pessoas sofreram ferimentos graves esta quinta-feira no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Os tiros foram feitos a partir de uma viatura em movimento. O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária. É mais um episódio de violência na Cova da Moura, que deixou 3 pessoas com ferimentos graves. 2 das vítimas estavam entre uma multidão junto a um café do bairro quando foram baleadas a partir de uma viatura. Um dos feridos disse mesmo às autoridades ter visto um homem debruçado num carro a efetuar os disparos em direção à multidão onde se encontravam.
Os 2 homens sofreram ferimentos nos membros inferiores. Dirigiram-se pelos próprios meios esta quinta-feira às urgências do Hospital Amadora Sintra para receberem cuidados médicos. O mesmo aconteceu com a terceira vítima, que deu entrada na unidade hospitalar com ferimentos de uma facada. Um golpe profundo desferido no tórax que obrigou a que o homem tivesse de ser submetido a uma cirurgia. Foi a equipa médica quem alertou as autoridades para a situação pelas 4h16 da manhã. Por se ter tratado de um crime com arma de fogo, a Polícia Judiciária de Lisboa foi acionada e já está a investigar o caso. As autoridades colocam a hipótese de se ter tratado de uma represália. E pronto, aqui vos deixo esta breve série de notícias que prova que Portugal é o terceiro país mais seguro, depois baixou para sétimo, 33º, 337º, acho eu, país mais seguro do mundo. Só temos 336 antes de nós. Curioso que só há 190 e tal países, mas isso não interessa. Continuamos a ser um dos países mais seguros do mundo e aqui está a prova nesta primeira série de não notícias que vos trago. Por isso, quando alguém vos disser há muito crime, há muita violência em Portugal, já não é o que era, mentira. Vejam os vídeos aqui da televisão para perceberem que não há crime nenhum em Portugal. E o pouco que dizem que há é completamente falso. PS é falso. Portugal seguro é verdadeiro.